Queridos, nós já louvamos a Deus e ouvimos tanta coisa do que Deus faz por nós, né? Que Ele nos ama, que Ele cuida da gente. E agora a gente é convidado a olhar um pouquinho para as Escrituras e entender um pouco do que Deus quer também que nós façamos. Como Ele quer que nós vivamos. Como que Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. E para isso, então, eu quero convidar você, seguindo o que nós estamos fazendo durante esse mês, estudando a carta ou a epístola de Paulo aos Romanos, eu quero convidar você para o capítulo 13. E nós vamos ler os versos, ou eu vou ler os versos 8 a 10, e convido você a tentar prestar atenção no que está sendo dito aí. Romanos, capítulo 13, versos 8 a 10. E Paulo vai falar aqui um pouco sobre o amor. Ele acreditava, eu também acredito, e eu creio que muitos de vocês também acreditam que o amor é a solução para que haja bons relacionamentos. E é sobre isso que a gente quer falar então nesta noite. Não devam nada a ninguém, apóstolo Paulo falando, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. É interessante quando nós nos propomos a ler as Escrituras, a gente tem um entendimento acerca daquilo que estamos lendo. Mas quando nós nos propomos a estudar as Escrituras, não apenas ler, mas a estudar, a se aprofundar um pouco mais, nós ficamos assim, envergonhados, pelo menos essa é a minha reação, diante de um texto como este, onde percebemos com maior profundidade como esse amor ele tem uma extensão maior do que aquilo que nós imaginamos. E como o desejo de Deus para cada um de nós é que este amor tenha a compreensão que Paulo procurou deixar aqui para os seus ouvintes, de modo que possa haver em nossas relações, não só dentro da igreja, mas fora, sobretudo fora da igreja, um amor capaz de superar até as diferenças. E é importante nós destacarmos aqui, como já foi dito anteriormente, que esta carta que Paulo escreve, ele escreve para a igreja em Roma. E ela escreve para esta igreja onde dois grupos, pelo menos, tinham ali. O grupo dos judeus e o grupo daqueles que não eram judeus. E entre eles haviam divergências, entre eles haviam um distanciamento, tensões, problemas de relacionamento que o amor poderia corrigir tudo aquilo. O amor poderia superar tudo aquilo. E o apóstolo Paulo, então, vai na contramão deste comportamento daqueles cristãos para dizer que não deveria haver limites para amar. Quando ele diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. É como se ele estivesse dizendo, não deve haver limites para amar. Se você entende que o seu amor por alguém chegou no ápice, chegou no limite que deveria ter chegado,
eu quero dizer para você nessa noite que não há limites para amar. Se você diz que ama este ou aquele, ainda você está devendo. E é uma dívida. E se é uma dívida, é algo que nós precisamos saldar. É algo que nós precisamos pagar. E como nós vamos pagar algo que nós sempre estaremos devendo? Mas é justamente essa consciência que nós devemos ter. Por mais que você ame, você ainda está em dívida. Você está em débito em relação ao amor. Você pode dizer, eu te amo. Tem que amar, continuar amando. E amar mais. E amar mais. E amar mais. Porque esta é a dívida que não há um limite para que você possa amar. Por mais que alguém ame, ainda assim estará devendo. É importante você ter isso em mente. Por mais que você ame, ainda assim estará devendo. E se você quer edificar relacionamentos construtivos, você precisa sentir devedor do amor, por mais que você ame. Pense nos seus diversos relacionamentos, dentro da sua casa, fora da sua casa, na igreja, fora da igreja, no seu trabalho. Por mais que você ame, sinta-se devedor desse amor. Porque é esse sentimento que levará você a ir mais longe, a fazer mais, a investir mais. Talvez nas suas palavras, talvez nas suas ações, na forma de você lidar com as pessoas, na forma de você lidar com as pessoas, com os membros da sua casa. É esse amor que vai fazer com que você tenha atitudes diferentes. A Bíblia diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agostinho, um filósofo e teólogo do século bem atrás do nosso, que é atribuído a ele uma frase que diz: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade ou o amor. Nós podemos ter coisas que são comuns a cada um de nós, e nesse sentido, então, nós devemos manter a nossa unidade. Há coisas onde nós podemos pensar de maneiras diferentes, e aí é a liberdade que você tem de transitar por esse caminho, e eu tenho a liberdade de transitar pelo meu caminho, mas em tudo nós precisamos demonstrar amor. Em tudo nós precisamos demonstrar amor. Para que você amplie o seu horizonte, vamos fazer um exercício aqui. Vamos voltar um pouco a partir do capítulo anterior, no capítulo 12, para você entender o que Paulo está falando aqui a respeito do amor. A partir do verso 9, Romanos 12, a partir do verso 9. Ele começa dizendo: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Paulo está escrevendo aos seus ouvintes e dizendo: olha, o amor de vocês começa pela sinceridade. E um amor sincero é oposto ao amor não autêntico. O amor sincero é oposto ao amor não autêntico. Quando alguém diz: eu amo você, mas esse amor está contaminado por interesses próprios, esse amor já deixa de ser autêntico. E aí nós não precisamos ir muito longe, basta olharmos para as nossas casas, para os nossos lares. Os esposos, as esposas, os filhos. Quantas vezes nós entramos no nosso lar, dizemos para aquelas pessoas que ali estão: eu te amo. Mas tem as suas reivindicações, tem as suas exigências, tem as suas cobranças, fazendo com que os nossos desejos acabem por ser maiores do que os próprios membros.
quando isso acontece, esse amor já não está sendo sincero. Porque o que está em voga é justamente os seus interesses, é justamente as suas vontades. E quantas vezes nós entramos nos relacionamentos dentro da nossa casa e queremos que as nossas vontades tão somente sejam satisfeitas. E dizemos para todos ali da casa: eu amo você, mas desde que as minhas vontades sejam satisfeitas. O apóstolo está dizendo que o amor seja sincero. Que o amor de vocês seja autêntico. E ele continua, ainda lá no capítulo 12. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A ideia aqui é ir na frente. Dar honra aos outros é você tomar a iniciativa de valorizar o próximo. Olha que interessante, o Paulo então está dizendo, olha, dê honra aos outros. Ame dando honra ao próximo, ao outro. Ou seja, tome a iniciativa para que esse outro possa ser valorizado, como ele quer ser valorizado, como ele deve ser valorizado, como ele precisa ser valorizado. E aí você vai podendo, ao ouvir essas coisas, ter uma dimensão, se o seu amor tem sido de fato, esse amor sincero. E Paulo está dizendo que você não deve dever nada a ninguém a não ser esse amor. Por mais que você ame, ainda você está na dívida do amor. Nunca lhes falte o zelo. Estamos ainda no capítulo 12. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. O versículo pede aqui para que possamos ser prestativos, acolhedores. O apóstolo falando para esta igreja, onde haviam diferenças, haviam distanciamentos de relacionamentos, e ele está dizendo para esse pessoal, olha, vocês precisam acolher uns aos outros, vocês precisam ser hospitaleiros uns dos outros, acolhedores, compartilhar inclusive aquilo que vocês têm com aqueles que estão passando por necessidades. Percebem? A dimensão desse amor vai muito mais longe daquilo que nós imaginamos que seja o amor. E ele continua dizendo, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Que difícil isso, né? O apóstolo Paulo vai colocando para a sua igreja e para nós, enquanto igreja, que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. É difícil, mas é necessário àquele que ama. Eu fico imaginando que essa carta, por não ser um documento privado, mas aberto, um documento público, quantos poderiam e tiveram acesso a ela? Provavelmente os soldados que castigaram o apóstolo Paulo em alguns momentos, tiveram provavelmente acesso a essa carta, a esta ideia, a estas falas do apóstolo. Os soldados, não somente os soldados, mas os estrangeiros, até os adversários de Paulo que procuravam distorcer os seus ensinos, provavelmente eles tiveram acesso a esse conteúdo da carta e foram percebendo a maneira de se amar, como talvez não fosse contrário àquilo que eles imaginassem.
E Paulo continua: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A famosa empatia, para o nosso entendimento nos dias de hoje, né? É você sentir a dor do outro como se fosse sua. É o amor que ele está falando aqui. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E a carta que Paulo escreveu a Filemon acerca de Onésimo é uma carta que fala exatamente, ou expressa exatamente essa atitude. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Vocês sabem que Onésimo foi um escravo de Filemon, que depois se converteu. E Paulo envia ele para o Onésimo e pede para que Onésimo agora tenha um tratamento diferenciado com aquele que agora é o seu irmão em Cristo. Ah, meus queridos, como eu me senti desafiado a amar mais. E como eu me senti pequeno diante desse amor que está sendo proposto aqui. Há uma outra versão desse texto que diz: estimai-vos uns aos outros como semelhantes. Estimai-vos uns aos outros como semelhantes. E às vezes há divergências por conta de cor, por conta de pele, por conta de poder aquisitivo, por conta de denominação. E Paulo diz: olha, por mais que você ame, você ainda está em débito, você ainda está devendo. Ainda no capítulo 12, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vocês percebem como o amor é uma dívida constante? Porque Paulo apresenta aqui um tratado acerca do amor que é um desafio para cada um de nós, para as nossas relações. Amados, verso 19, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, ele não está dizendo do amigo, mas ele está dizendo do inimigo, né? Então, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Lembre-se que nós estamos falando desse apóstolo que foi chicoteado por soldados romanos. Ele foi golpeado com vara, foi espancado por outras pessoas, e provavelmente esse mesmo público estava agora tendo acesso a estas informações, a esta orientação de como eles deveriam agir. Porque era dessa forma que Paulo procurava agir. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Imagine o apóstolo agora querendo tirar satisfação com todos aqueles que o afrontaram. Imagine o apóstolo agora querendo revidar todas as surras que ele levou, os açoites que ele levou. Mas, no entanto, ele escreve aquilo que ele procurava viver. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
E aí sim nós relemos no versículo inicial. Depois desse pano de fundo, ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Devemos sempre nos sentir devedores do amor. Essa é a máxima desse texto. Nós precisamos nos sentir devedores deste amor. E sabem por quê? Porque é a única maneira que fará com que tenhamos êxito em todas as nossas relações. Se não for baseados no amor, nós teremos tremenda dificuldade de nos relacionarmos, inclusive dentro de casa. Não tem um ditado que diz que só o amor constrói? Vocês já ouviram essa expressão? Só o amor constrói. E uma boa dose de amor é aquilo que fará com que tenhamos comportamentos positivos nas nossas relações. E aqui é o desafio que o apóstolo está nos trazendo. E esse amor é tão abrangente que, segundo Paulo, quem ama cumpre toda a lei. Não é isso que diz o texto? Quem ama cumpre toda a lei. Porque, ao contrário da imoralidade, o amor não explora o corpo dos outros. Quem ama não sai por aí explorando o corpo dos outros. Ao contrário, respeita, não é? É o amor. O amor, ao contrário do homicídio, o amor não tira a vida do outro, como temos visto aí no cenário brasileiro. As pessoas tirando a vida do outro como se fosse algo descartável. Mas é o semelhante. Como vimos no texto anterior, é o semelhante. E nós devemos amar uns aos outros. É o desafio do apóstolo, é o desafio de Deus para as nossas vidas. Ao contrário do furto, o amor não se apropria dos bens do outro. Ao contrário da cobiça, o amor nem sequer cogita desejar indevidamente aquilo que pertence ao outro. Então vocês percebem como o amor, ele irá mediar as nossas relações, dentro e fora de casa. O amor, esse amor que Paulo traz, ele é tão necessário, que o apóstolo chega a dizer em um outro momento, em outra carta, que você pode falar a língua dos homens e dos anjos, ter o dom da profecia, ser capaz de mover montanhas, dar todos os seus bens aos pobres, mas se você não tiver amor, nada dessas coisas valerão. Você percebe então a dimensão que Paulo está colocando aqui para esse amor? E talvez você esteja aí se gabando: eu amo, né? Eu tenho um coração grande, um coração amoroso. E Paulo está levando, ou querendo levar você mais longe, mais adiante daquilo que você possa imaginar. E eu fiquei pensando, quem é esse público hoje, objeto do nosso amor? Porque Paulo estava escrevendo para aquela igreja, e como dissemos, pessoas que eram judeus e não judeus, mas que serviam o mesmo Cristo, mas por ser de nacionalidades, de origens diferentes, já havia um distanciamento entre eles. Aquelas pessoas que maltrataram o apóstolo, mas foram objetos, todos eles objetos do amor. E eu fiquei pensando então nos dias de hoje, quem será, ou quem seria essas pessoas que estaria lendo essa carta, não a carta folha, mas lendo a carta em nós. Porque Paulo fala, né, que em outro momento, que nós somos carta viva, onde as pessoas estão lendo através da nossa vida, do nosso comportamento. Quem somos nós? E eu fiquei pensando então, quem são estas pessoas que estão a nos ler
Quem são essas pessoas que querem ver em nós a ação do Espírito de Deus? E eu comecei pelos membros da nossa família. Os membros da nossa família. E por que os membros da nossa família? Porque é justamente dentro de casa que o nosso eu tem uma liberdade maior para ser quem ele quer ser. E se tiver que pisar no outro, se tiver que falar mais alto com o outro, se tiver que crescer em relação ao outro, o nosso eu vai fazer isto, vai desejar isto. Mas é justamente dentro da casa, dentro da família, no meio dos membros da nossa família, que o amor deve existir, que o respeito deve existir, que a humildade deve fazer parte, e tantas outras coisas positivas que devem fazer parte dos nossos relacionamentos. Mas eu também coloquei a igreja, porque a igreja é algo bem desafiante, não é? Porque o que é a igreja? Senão a reunião de pessoas diferentes umas das outras, pessoas que vêm de famílias diferentes, pessoas que vêm com poder aquisitivos diferentes, e nós temos que amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E se alguém desafina, a gente olha torto. Se alguém fala uma palavra errada, nós já não queremos mais estar com essa pessoa. Se nós temos a oportunidade de falar mal de alguém, assim faremos. Mas a igreja é um desafio para amarmos e continuarmos amando. E se você já ama, continua amando, porque é uma dívida. É uma dívida que você tem e vai continuar, e vai continuar, e vai continuar devendo. Porque dentro da igreja nós temos pessoas, umas diferentes das outras. Mas eu também coloquei aqui o diferente. Porque o diferente, o nome já diz, né? Ele é diferente de nós. Ele é diferente, talvez, na forma de falar, na sua vestimenta. E aí a gente já começa com preconceitos, com distanciamentos. Não, essa pessoa não se veste como eu. Ah, não, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E aí a gente já começa a fazer julgamentos das pessoas, porque essas pessoas são diferentes de mim. E Paulo está dizendo, olha, você tem que amar. Você tem que amar. Mas ainda, além do diferente, também tem o estranho. Porque o estranho é estranho, né? Aos teus olhos. Não é? É estranho aos meus olhos, não é? Nossa, nunca vi essa pessoa assim. Nunca vi uma pessoa desse jeito. Nunca vi uma pessoa com esse comportamento. E aí a gente procura ficar com o pé atrás. Eu coloquei também as comunidades. Comunidades que por vezes temos um olhar preconceituoso. Comunidades que, por vezes, para alguns de nós, todo mundo ali não presta. Todo mundo ali é bandido. Todo mundo ali tem que ir para a cadeia. Como se nós fôssemos os corretos, como se nós fôssemos os certos, como se nós apenas detivéssemos a verdade. E olha, meus queridos, nós temos tanta gente para nos ensinar dessas comunidades, tanta gente do bem, tanta gente fazendo coisas que a igreja não faz. E nós precisamos então olhar para eles e aprender com eles, e não nos distanciarmos deles. Pessoas que pensam e agem diferente de você, é um outro grupo.
não é? Tem aqueles que são da esquerda, aqueles que são da direita, aqueles que são do centro-esquerda. Então, dependendo de onde você está, você não está no meu grupo. Se não está no meu grupo, não é amigo meu. Se não é amigo meu, eu quero distância de você. Não é assim que muitas vezes as pessoas agem. E Paulo vem dizer para mim e para você que, por mais que você ame, você ainda está em débito, você está em dívida. Significa que eu preciso pedir a Deus misericórdia para que Ele me ajude a amar essas pessoas. Porque é o nosso desafio. Tem um outro texto que fala que amar aqueles que nos amam é fácil, não é? Mas nós temos que amar aqueles que nos maldizem, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal da gente. É esse que é o desafio maior de amar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de demonstrar esse amor por forças próprias. Nós não conseguimos, por nós mesmos, pelas nossas forças, pela nossa humanidade, dizer eu vou amar todo mundo. Eu vou amar inclusive aquela pessoa que fala mal de mim. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos e não conseguiremos. Por isso, nós precisamos entender que o amor carnal é totalmente diferente do amor de Cristo. E a proposta que Paulo está trazendo aqui é esse amor ágape, esse amor de Cristo, esse amor de Deus. E se você olhar lá em Romanos 13, o autor vai dizer, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, revestivos do amor. Então, revestir-se do amor é revestir-se de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos mais dele que por nós mesmos. Nós teremos uma enorme dificuldade de amar as pessoas. Ao contrário, nós iremos julgar, nós iremos condenar, nós iremos punir, porque essa é a característica da humanidade. Punir as pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas, seja elas quais forem. Efésios capítulo 5 diz para nós andarmos em amor. Colossenses 2, somos desafiados a andar em Cristo. Ou seja, amar e estar em Cristo são sinônimos. Portanto, eu e você, nós precisamos de Cristo. Você não conseguirá amar nessa dimensão que Paulo propõe, se Cristo não estiver contigo. Se você não depender dele, se você não pedir misericórdia a ele, inclusive dentro da sua casa, diante dos desafios, das negativas que podem ocorrer dentro da sua casa. Se não for esse amor de Cristo derramado em você, você não aguenta. E como nós gostamos de ir pelo caminho mais curto, não é? Ah, acabou o amor. Já não te amo mais. Chega, não é? Então vamos pelo caminho mais curto, porque é mais fácil. Resolvemos o problema, entre aspas. Quando na realidade nós precisamos ir para Jesus e pedir a Ele graça, misericórdia, diante da nossa incapacidade de amar nessa dimensão que Ele propõe. E não simplesmente querer amar dentro das nossas forças, das nossas possibilidades, e depois disso, nós constatarmos, não tenho condições, então isso não é para mim, tchau. Não brinco mais. Não é essa a proposta do apóstolo. E aí nós olhamos para essa igreja, e olhamos para essas diferenças, e Paulo dizendo todas essas coisas, é como se ele dissesse, não é por aí. Não é por aí. E talvez ele esteja a dizer a nós, nesta noite, não é por aí. Não é por aí. Porque o amor requer comprometimento. O amor requer envolvimento.
Às vezes é um esforço danado que os pastores fazem no sentido de tentar fazer da igreja um ajuntamento, fazer da igreja uma cooperação, fazer da igreja uma soma. E precisa falar muitas coisas, e precisa ensinar muitas coisas, e precisa pregar muitas coisas, sendo que esse amor proposto já seria suficiente para fazer com que saíssemos do nosso lugar e nos sentíssemos desafiados por aquilo que está sendo proposto. Ah, meus queridos, quais são as consequências desse amor? Se nós procurarmos viver nesta dimensão, quais são as consequências, ou qual a consequência maior? O próprio texto se encarrega de dizer, verso 10, o amor não prejudica o próximo. O amor não prejudica o próximo. Não haverá da nossa parte nenhuma intenção de prejudicar o outro. E se porventura isso ocorrer por meio de palavras ou de qualquer outra atitude, imediatamente esse amor nos levará a pedir perdão. Às vezes atendendo algumas pessoas, e uma das partes erradas se volta para a família, mas não pede perdão, não pede desculpa, não reconhece o erro, simplesmente chega como se nada tivesse acontecido, quando no mínimo deveríamos pedir desculpas. Eu errei. Me ajuda a melhorar. Porque o amor não prejudica. E eu sei que será uma redundância essa pergunta que eu farei, mas aonde Deus nos prejudica? Aonde Deus nos prejudica? Ou aonde Deus nos prejudicou em algum momento da nossa vida? Se o texto lá em João diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que nenhum de nós viéssemos a perecer. Ao contrário, tivéssemos a vida eterna. Que amor, não é? E é lá no Antigo Testamento que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nossa, que Deus tremendo! E se Ele é assim, e se Ele derrama do seu amor em mim, eu não posso querer prejudicar o próximo. Porque esse amor é o cumprimento de toda a lei. É a única dívida que o cristão tem para com todas as pessoas. É aquele momento onde você para de pensar somente em você e começa também a pensar no outro. Começa a pensar na necessidade do outro. Começa a pensar aquilo que o outro precisa. Você deixa de pensar somente em você para pensar naquilo que o outro precisa e talvez está querendo lhe dizer. Mas diante de tudo isso que nós dissemos, apenas como consideração final, fique com essas 3 orientações. Sempre se sinta devedor desse amor. Sempre se sinta devedor desse amor. Nunca entenda que o seu amor chegou ao limite, que pronto, mas sempre se sinta com possibilidade de ir um pouco mais adiante, de avançar um pouco mais. E é evidente que aqui cabe a nossa humanidade, cabe o nosso limite. Como ser humano nós temos um limite, não é? E você pode dizer ao outro, isso é sinceridade, né? Isso é autenticidade. Você pode dizer ao outro, olha,
É o máximo que eu posso. Por quê? Porque eu até gostaria de ir mais longe, mas é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer. Mas sempre se sinta devedor desse amor em todas as suas relações. Principalmente nestas que eu citei tempos atrás ou alguns momentos atrás. Mas também dependa sempre de Cristo para chegar mais próximo desse ideal. Dependa sempre de Cristo. Não veja isto como uma utopia, mas sim como uma realidade através de Cristo. Uma possibilidade real por meio de Jesus. Isso é possível sim. E Paulo deixou esse desafio àqueles cristãos e também deixa para nós. Porque através de Jesus isso é possível. E por fim, só através da ação do Espírito Santo, na vida, há a possibilidade de se amar o próximo, nessa dimensão proposta. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. E vá moldando o meu ser, vá tirando de mim a força desse eu, desses desejos que o eu tem, para que a vontade dele possa estar tendo prioridade. Quando nós olhamos para a biografia do apóstolo, do Paulo, e diante de tudo aquilo que ele passou e que ele relata em outros momentos, nós não vemos um Paulo revoltado, querendo destruir tudo e todos. Nós não vemos Paulo chutando pessoas, xingando pessoas. Mas nós vemos Paulo desafiando as pessoas a amarem cada vez mais Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos nós. Não é uma oração que vocês sempre ouvem, geralmente, dos pastores. Então, que o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos nós. E que esse amor possa se espalhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, distante de nós. E quem sabe, se necessário for, você ter um caderninho de oração e colocar lá nome de pessoas, talvez que você tenha dificuldade de amar. Porque isso é humano, isso é possível. Você tem dificuldade de amar por isso ou por aquele motivo. Mas ponha isso em oração, para que Deus trabalhe no seu coração, de modo a reverter isso, de alguma forma, para que Ele continue sendo glorificado. Deus nos abençoe.